Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente, o podcast sobre a NBA portuguesa. Comigo tenho o bem disposto Lucas Niva. Lucas, como é que está? Ligámos o direto e Lucas já está no seu personagem, já está bem disposto outra vez. Está bem disposto, está bem disposto. Sem microfone, sem microfone ainda, portanto espero que isto continue a colaborar com alguma decência. Na minha voz de Oceano Pacífico número 2, porque estamos a gravar de noite e a filhada já está a dormir. Pois tens de fazer pouco barulho, né? Para não. A casa não é, a casa não é grande, temos a mania que a arquitetura moderna e não sei o quê, e abdicaram-se aqui de umas portas e, portanto, o isolamento não é o melhor. Tu és um gajo que já dorme a noite toda? Eu não me posso queixar das noites, não. Ok, Nunca me é pu- desse tipo. ela não dorme nada de. Não dorme muito, de seguida ainda, mas quer é mãe. Portanto, E tu, pá, eu é eu assim, faço eu tudo o nestas não, coisas, não, mãe é mãe e pá, e é opá, melhor não, porque respeitar. temos a sorte e a vontade que ela amamente e, portanto, eu disso não tenho. Hum, posso o pai o pai pode chegar a muito lado, mas há sítios onde nunca chega, e esse é um Sim, deles. pensei que era uma daquelas coisas tipo educação positiva e portanto, pá, se a criança quer a mãe, acho que temos de respeitar Não, não, não é por aí, quem é a não. mãe. A criança quer a mãe muitas vezes, quando está a adormecer e às tantas deixa de ter escolha, vai lá a mãe deitá-la 10 minutos e depois eu fico lá a adormecer ao tempo que for preciso, mas à meia da noite e agora entramos na fase em que ela, quando acorda, procura a nossa cama, portanto enfia-se lá na nossa cama e hoje, por exemplo, acordámos: "Olha, como é que ela foi parar à cama?" Não sabemos. Aconteceu só. Portanto, Vocês não reparam? desde há pouco tempo não reparamos. É porque já estão mais descansados com a cena, Sim, provavelmente. sim, sim. Tipo, está-se bem, puto. O que é que temos hoje? Mas Menu? mas no menu filha tenho, e desculpa a lamúria, Não? Força. tenho 5 semanas de trabalho sem creche. Ah, sabes que é uma temática para a qual já estou mais sensibilizado, não é? Porque vejo outros amigos meus em completo desespero. E quando eu digo em completo desespero, só para tu perceberes o que já aconteceu, que é podemos ir trabalhar para a tua casa. Isto já aconteceu. Uhum. Isto já aconteceu. Eu não vou entrar nesse desespero, porque tenho a sorte de poder trabalhar em casa, mas apelo ao auditório, se tiverem irmãs ou irmãos, que eu não faço discriminação de género, que quiserem ganhar o salário mínimo nacional a vir até a minha casa e tomar conta da minha filha, eu estou aberto a isso. Sim, sim, é o que Mas podem acontece. podem É o que pôr no aconteceu. podem pôr no currículo. Quem me estiver a ouvir pode dizer: "Epá, 5 semanas a trabalhar com a filha em casa, mas se tu te inscreveste para isso é porque és parvo". Verdade, mas eu e a Rita achávamos que só nos estávamos a inscrever para 2, que era a segunda quinzena de agosto, porque na primeira, supostamente, a creche dela faz um ATL e este ano, como iam fazer obras no ATL na escola, na creche, dissemos: "Ah não, vamos ter na mesma, estamos à procura de sítio, mas vai haver de certeza", e não sei o quê. Isto foi avançando, a Não primavera se meteu-se, preocupem. nós marcámos as nossas férias, é com imensa pena que informamos que este ano não vamos conseguir abrir o ATL por falta de local para a realização do mesmo. E portanto, nós levámos com arroz de com uma sopinha de merda com arroz do mesmo também. Há 2 semanas, a Rita disse-me: "Olha, tenho uma boa notícia, e a creche este ano abre uma semana mais tarde do que o habitual, portanto a 1º de setembro também se acrescenta ao plano". E Ia portanto, bem, de ia 2 se puto. de 2 semanas mais ou menos calculadas passámos para 5. Estamos a meio da segunda e Mas eu real feel 3 meses, né? real foi 3 meses. Eu estava a pensar há um segundo se não seria a segunda ou a terceira, meio com esperança, mas não. Ainda Fez está na segunda. Tu na verdade só fizeste 1h30, puto, ainda não fizeste sendo 2. sendo que com 2 dias de escritório com os meus avós a ajudar no Algarve, consegui sair do Algarve só na terça à noite, portanto eu cheguei a Lisboa terça à noite, portanto só amanhã é que faz uma semana que estamos com ela. Mas pronto, Mas é o faltam melhor do mundo, puto, compensa tudo no faltam 3 fim, e meio. é o que dizem, é É o o que melhor do dizem. mundo, é o melhor do mundo. É o melhor do mundo, é as crianças, é. Falar em melhores do mundo, viste isto? Não foi Uhum. mal, já fiz pior. Não sei o que é que aí vem, portanto não vou classificar já essa passagem antes de saber o que é que aí vem. Não, hoje temos um episódio top. Temos um episódio top, passa a expressão. Lucas Niven dá um gol, para quem não está a ver, dá um gol na sua cerveja
E estamos Está prontos calor, para. pá, está calor em Lisboa. Está um bocado. Está Está um calor. bocado. Top Dinis, isto é estamos um ano inteiro à espera destes episódios do João Dinis. É verdade. Hoje temos top ball handlers, os 8 melhores ball handlers da NBA. Eu, tu e o Ricardo votámos, não é? Por que não 5? Por que não 10? 8? 8. 8. Sim, eu decidi 8 porque era o meu número no basquete e porque era o Uhum. número do Kobe. Foi essa a minha decisão. Não tenho outra boa. E porque é um número par e é fixe para fazer 4 numa parte e 4 na outra parte. Disseste É isso tudo porreiro. quando falámos dos melhores contratos. Foi? Então pronto, Foi. estás a ver? Podias ter gravado isto de avanço. Só prova que sou um gajo coerente. Só prova isso. Não prova mais nada. Não tenho ido comer fora. Diz-me só uma coisa que tenhas comido fora, um sítio, porque eu não tenho ido. Ahm, um sítio, deixa-me pensar, um sítio. Eu falei com o Ricardo no outro dia, já não sei se isso ficou. Pá, fui ao Fogo, já não ia há algum tempo, fui novamente ao Fogo. E hoje fui ao Bugan, já ouviste falar? Uhum, Fui ao Bugan ao almoço, uma amiga minha fez anos e foi lá almoçar e uhum, eu perguntou se eu queria ir, disse sim. uhum. E comi 2 tártaros, um tártaro de atum e um tártaro de um tártaro de vaca, Fizeste um tipo uma serrimar, entrada e um prato. Fiz fiz um terrimar, sim. um surf and Pá, eu turf. curti bué, pá, é um restaurante, assim, a puxar para o fino, não é, um bocado isso, mas Sim, sim, estava bom, estava fixe. Mas disse ao Ricardo que é o Rega Boff, não sei se já ouviste falar, que é um novo restaurante marisco, que há ali na Avenida Liberdade, sim, sim, mas mas o falaste gajo comigo, falaste desconfia. comigo. Esse falaste comigo, Yeah, curti, há uma semana. curti, yeah, curti Eu não tenho bastante. não tenho nada para recomendar, mas como se fosse preciso, tenho uma validação de uma recomendação do João Diniz, depois as validações vão-me chegando, estás Ah, a ver? é? Ah, é? Yeah. Aliás, Do a quê? terça-feira isto eu disse na semana passada, que era para ter ido ao Tua Madre, mas estava fechado, quando na Ah, terça à sim, noite, quando viemos para Lisboa, então teve que ser o Fialho, teve que ser o Fialho, fialho, um clássico. não falha, infalível. E tive cá domingo, um casal amigo a almoçar, não era um casal inimigo, ao contrário do que se possa pensar, Sim. sketch Nunca clássico, nunca convidamos um casal inimigo para almoçar, nunca não é? calhou. E, e ele tinha ido ver, bem, se calhar falamos nas horas da Betano um bocadinho mais, porque estamos os 2 com uma boa cabeça. Ele tinha ido à Amadora ver o seu Sporting, na véspera. Aí, puto, aí. Ele tinha ido à Amadora ver o seu Sporting. E qual é que é a prime Bogotá? já que ele não tinha nada para me dizer do jogo, porque nas palavras dele preferia que me tivesse morrido um primo afastado do que ter empatado Aí, aquele jogo ontem. epá, Disse ia bem, quer dizer, há ali uns primos que um gajo também não sente muita falta, foi não é? foi ter com não é o que ele está a dizer, ele sublinhou o afastado, mas, disse-me ele tem 3 filhos. "Epá, a Teresa, a minha mulher saiu com os filhos, foi fazer a cena dela, foram fazer não sei o quê, eu acordei, tomei um duche, apanhei um Uber, pá, Lucas, para um sítio, fui direto para um sítio que se chama Bogotá", e eu: "Oh, meu amigo, não ouves o meu podcast? Não ouves o meu podcast, não já tinhas sido educado sobre o Bogotá". "Pá, o croquete é inexplicável, pá". Sim, o croquete é bastante bom. O prego é melhor, mas o croquete é fixe, o croquete é fixe, Não, o não, falou, croquete é pega a fixe. seguir também. Sim, sim, é bom. Não que eu seja um especialista em Bogotá, só fui lá uma vez, mas ficou validado, né, ficou validado. Eu não vou muito para aquela zona e também, sou honesto, iria eventualmente para ver o Sporting, mas já não vai acontecer esta temporada, portanto não. Então é que eu não quero falar muito sobre o Sporting, se Não sei, calhar. se calhar tens lá É um muito jogo, cedo. tens lá um jogo da taça, se calhar. Pá, pois não sei. Bom, queremos ir a top 8 e depois já vamos ao resto? Ok, Bora. então eu, tu e o Ricardo votámos nos 8 melhores ball handlers da NBA, cada um de nós escolheu 8, tu depois compilaste tudo, fizeste uma pontuação regressiva, não é? Mas não, como é que se diz? Não, Não não sei o que queres seguida, não dizer. é? Não seguida, ou seja, não é seguida, ou seja, o primeiro vale X pontos, mas Sim, o 10, segundo, sim, o segundo não vale 9, vale menos do que 9, o não é? segundo vale 8, terceiro 6 e depois 5, 4, 3, 2, 1 dos 5 últimos. Yeah. E depois chegamos a um ranking, não é? Portanto, se calhar podemos começar. Queres começar pelo facto de, segundo eu percebi, não termos menções honrosas, ou seja, votámos todos nos mesmos 8,
ah, É verdade, nos ball handlers. é verdade. Quem diria, Esquisito. puto? Não, tivemos e nos bigs vai acontecer a mesma coisa e é esquisito, de facto, tivemos bastante de acordo esta temporada. Para já, critérios de avaliação que eu usei, não sei se vocês fizeram o mesmo, depois dirão no vosso episódio, tu podes dizer os teus agora, que é quando se classifica os melhores gajos, não estou a dizer os melhores historicamente, não estou a dizer os melhores em relação ao contrato. Eu, para este exercício, por exemplo, quando forem os wings, não me interessa que o Jalen Brown seja estupidamente overpaid, por exemplo, não me interessa, ou seja, quando comparo o Jokic com o Embanyama nos bigs, não me interessa que um ganhe 55 e outro 15. A minha Sim, é a eh, produção, né? é a produção para a próxima temporada, né? Para o futuro, para os próximos 3 anos, para os próximos 4 anos. Quem é que eu queria se fosse um GM para o resto da carreira? É para atacar a temporada 26-27, porque estamos neste verão, qual é a ordem pela qual eu quereria os ball handlers. Yeah. E Então pareceu-me quem é ser que. esse pareceu-me ser esse o critério o vosso também, pelo menos uma coisa Sim, bastante foi, próxima. foi, 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 foi. Por isso votámos todos nos mesmos 8 por uma ordem diferente, o que não deixou de ser curioso, por isso não sei se queremos falar aqui de algumas menções honrosas, mas não me estou a lembrar assim de ninguém que pudesse entrar. Trae Young, não o vemos há algum Trang tempo. não está Lamelo também. Não está Lamelo, foi o primeiro que eu me lembrei Não também. está Lamelo, E é um dos nomes que não está. Não sei se há assim mais alguém demasiado óbvio. digam nos comentários quem é que nos Não está, esquecemos. pá, não está Austin Reeves, por Austin exemplo. Reeves, Não é, está sim, Austin Reeves, é um na dos na bo nomes que na não. na bolha mais longínqua, talvez. Sim, é um dos nomes que também não está. Kyrie Irving por lesão não aparece no nosso top 8, vai Kyrie jogar Irving não este ano está, com pena ou não. minha, mas não está, pronto. É um Tivemos de é ir um por outros sim, caminhos. mas espera-se que jogue, portanto, temos dúvidas se calhar do que é que aos 33 com o ACL vai falhar jogos, portanto Sim, eu acho que se calhar chegou ali uma altura em que, tipo, quando estávamos a decidir, foi tipo, pá, mas tudo bem, mas não consigo. yeah. Eu acho que há ali 2 nomes que é tipo, não consigo pôr mais para baixo. Não consigo pôr mais para baixo, ou não consigo pôr estes gajos acima desses nomes. Tipo, O desempregado com a segunda aliás, o segundo desempregado com a maior barba do mundo, não é? Temos o Pai James Natal em Harden primeiro, não temos. Pai James Natal Harden. em primeiro, que só trabalha lá Sim. para dezembro, e depois James Harden, que ainda não tem clube, James Harden não e portanto não entrou temos. aqui no top 8. Um Garland também eventualmente corre por fora, mas se lhe correr bem um ano já foi All-Star. E pronto, é isto. Sim, há alguns nomes que não temos, pronto. Mas pronto, é o que é. É o que é. Ahm, Sim, se calhar faço a grupo já os 2 primeiros, porque ficaram a alguma distância dos outros, por isso está não todos. temos, já agora, só aqui outros nomes estava-me a lembrar. Não temos Jamal Murray também, não está aqui, por exemplo. Jamal Murray Ah, foi um dos últimos cortes também, é verdade. não Ponderei muito o está, Jamal Murray. não está De'Aaron Fox, Uhum, não está o Kessel, nem está o Dylan uhum, Harper, pronto. Calculo que pelo menos eu andei ali, pá, será que vale a pena pôr aqui estes nomes ou não? Mas pensei, pá, não, tipo, se calhar uhum. estou a esticar um bocado, não faz sentido fazer isso. E pronto, e estamos aí. Não Estamos está o na AJ vida. Mitchell? Não está o AJ Mitchell, sim. Não está o AJ Mitchell, pá. Se calhar se ele tiver um ano de 60 jogos, vem cá parar. Sim. Logo se vê. E é isto. É isto, é muito isto, João Diniz. Então, Portanto, quem é que está em oitavo? resumindo, só para as pessoas terem uma ideia da ordem de grandeza dos pontos, o máximo que um jogador pode fazer é 30 pontos, que é receber os 10 pontos meus, do Ricardo e do João, e portanto, se recebeu pelo menos, se ficou em oitavo, recebe um ponto, 2, 3, 4, 5, e depois 6, 8 e 10 para o pódio. E por Yeah. isso, em oitavo e sétimo, porque estão aqui próximos um do outro, temos o Donovan Mitchell com 4 pontos e o Tyrese Maxey com 5 pontos. Yeah. Eu acho que nós, segundo eu estou aqui a ver, portanto, eu votei no Mitchell, eu e tu Eu, votámos no Mitchell em oitavo uhum. e o Ricardo votou em sétimo e nós os dois votámos no Maxi em sétimo e o Ricardo em oitavo. Ele não está cá para se defender, mas nós aparentemente estamos alinhados nisto. Já achamos que o Tyrese Maxey é melhor ou vai ser melhor do que o Mitchell na próxima temporada. Sim, eu não sou muito fã do arquétipo do Donovan Mitchell, é, que é o verdadeiro o scoring guard, ou seja, um scoring guard para ser verdadeiramente diferenciador tem que ser tão bom ofensivamente que tem que
tem que ser tão bom na marcação de pontos que abre uma data de avenidas para o passe, porque se é um base vai ter de passar a bola, porque na NBA os melhores marcadores vão estar muito tempo com a bola na mão e, portanto, se não fores um base natural, o teu jogo ofensivo tem que ser de tal forma potente que quando não és um grande distribuidor, torna as leituras muito mais fáceis, ao que se passa com o Wade, o que se passou com o Wade, por exemplo, no seu prime, que não é um point guard, mas era um base marcador de pontos e a quem o Donovan Mitchell foi comparado muitas vezes a crescer. É o que se passou com o Shea, por exemplo, em que aquilo, claro, não é um base, um ball handler de origem, Um distribuidor, né, um distribuidor. um distribuidor de origem, mas a marcação de pontos tornou-se de tal forma potente que consegue conservar muito bem a bola e depois ter as leituras eficazes. E o Donovan Mitchell é alguém que, quando tem a bola, é para ir lá para dentro e para marcar, não é por acaso que ele teve os seus melhores anos em Utah quando tinha o Ricky Rubio ao lado, por exemplo, foi o ano em que ele teve muito bem, no ano em que o Garland foi saudável, aquilo funcionou, só que entretanto do Ricky Rubio para o Garland fomos a caminho de uma NBA em que sim, precisas de mais do que um playmaker, é verdade, e portanto o Donovan Mitchell como segundo playmaker funciona muito bem, mas é preciso ter uma versatilidade defensiva bastante acima da média, quando faltarem centímetros ao primeiro base. E o Darius Garland era um base pequeno também, e com o Donovan Mitchell isso forma um frontcourt bastante pequeno. Portanto, é o jogador que não é muito fácil construir à volta. Uma pessoa olha para os números dele, ele é um belíssimo jogador, é um dos 15 melhores jogadores ofensivos do campeonato, provavelmente, mas quando dizemos que às vezes há bigs que tem características que não se torna muito fácil construir à volta deles. Eu acho que o Donovan Mitchell Yeah. é um base com o qual não é muito fácil construir à volta dele e certamente mais difícil do que o investimento em que muitos franchises têm feito nele. É verdade que em relação ao Maxey podemos fazer algumas das mesmas críticas, nomeadamente em relação à defesa e à falta de tamanho. Estamos só a dar mais crédito, que o outro já está cá há mais tempo. Sim, Mais para já crédito aí. de evolução e não sei o quê, é mais nisso. O Donovan Mitchell é um bocado ia, puto, acho que vais gostar desta. É o Michael Jordan dos Norman Powell, estás a ver? É um bocado o Michael Jordan dos Norman Powell, mas pá, mas é um gajo que não tem medo do momento e acho que é um tipo bom na tua equipa. Não sei se pode ser o melhor jogador de uma equipa quer ser campeã, mas se calhar quantos de nós achavam isso do Brunson e o gajo depois foi campeão com os Knicks, portanto Uhum, não tenho a certeza que isto tenha de ser definitivo, não é? Aliás, uhum, tenho até muitas dúvidas se há 2 anos diríamos que o Donovan Mitchell ficava abaixo de Jalen Brunson numa lista deste género, estás a ver? Acho que uhum. tenho dificuldade, mas percebo o teu ponto, acho é que o Maxi tem mais, se calhar, caminho para correr e tem mais para nos desiludir ou para nos iludir, vá, por assim dizer. Então, se calhar para nós foi mais fácil colocá-lo à frente porque fez menos asneiras ou mostrou menos que é incapaz do que o outro, ou não teve, se calhar, na posição para poder fazer isso. Estás a ver? Sim, mas eu acho que a ausência de asneiras do Maxi é uma coisa à qual tem que ser dada Yeah. muito valor. E estou a falar asneiras, a ausência das asneiras no perfil de jogo, porque é um jogador com um rácio entre assistências e turnovers altíssimo, é um jogador que passa a vida com a bola na mão, que joga com a bola, que joga basquetebol a uma velocidade estonteante e não a perde mesmo. Ele tem tipo tem épocas de 8 assistências para 2 turnovers, uma coisa assim, que é uma coisa perfeitamente ridícula para a velocidade a que joga e em contextos menos fáceis em que jogou, porque fora a época em que a bola era dele e teve o Embiid como MVP, ele atravessou sempre o calvário do Embiid, portanto não sabia muito bem com quem é que jogava noite sim, noite não. A carreira dele começa quando vela Ben Simmons e depois quando vela Harden, e no backcourt ao lado dele. Portanto, ele começou como suplente atrás do Ben Simmons. Não sabíamos se ele ia ser um marcador de pontos sair do banco ou um base Sim, principal na NBA, quando mais um perennial All-Star, que é aquilo em que parece se ter transformado e claramente um jogador de contrato máximo. Isso aliado ao facto de, se estamos a perspectivar a próxima época, a minha perspectiva é que o Donovan Mitchell não melhora ou piora um bocadinho e que o Maxey, eu suspeito que, enfim, já falámos muito sim, que sobre os os Knicks, números muito podem baixar, mas se calhar a eficiência vai aumentar sim, se correr tudo bem. e vamos ver o quanto é que os números baixam, porque
numa equipa onde claramente toda a gente vai ter de baixar a sua usage rate, porque o Embiid daqueles 4, aquele top 4 soma tipo 130% ou 120%, ou lá o que é de usage rate. Eu desconfio que na fase regular ele vai ser o motor da equipa noite sim e noite sim, ele e o Jaylen Brown principalmente, porque o Embiid não vai jogar sempre, o LeBron também desconfio que se calhar back-to-backs não está para isso, especialmente se tiver de apanhar o helicóptero de Nova Iorque para Filadélfia, como parece que é o que vai acontecer, talvez em noites que o transiteiro não esteja tão fácil, o rapaz fique no hotel, e por isso não sei quanto é que vai baixar, mas de qualquer maneira, no vazio, se eu tivesse uma equipa para atacar na próxima época, eu preferiria ter o Maxey do que o Donovan Mitchell. Yeah, yeah. Já agora, estavas a falar aí de uma coisa, e sei que isto não tem nada a ver, mas servimos Champions, né, como estavas a dizer aqui, mas antes de começarmos a gravar, mas que é isto, que é, tu daste uma expressão engraçada que é, tipo, ele não é um playmaker, né? E nós, por alguma razão, estamos a fazer uma lista de ball handlers e não a fazer uma lista de bases ou uma lista de playmakers. Isto é porque essa figura, vá, deixou de estar localizada só numa posição ou num tipo de jogador, que eu acho que isso é verdade, não é? Ou seja, hoje em dia os playmakers é difícil, em algumas equipas não são os jogadores que jogam mais afastados do cesto, ou que na teoria jogariam mais afastados do cesto. E o melhor exemplo disso são os Nuggets com o Uhum, Jokic, mas haverá outros, né? Haverá outras equipas que têm outro tipo de playmakers, outro tipo de modelos em que a bola se calhar roda por mais pessoas, onde não há um tipo óbvio que coordena o ataque, coordena as operações. Porque esse general, não é? Essa ideia de base, pá, e eu acho que todos nós crescemos com isso, né? Crescemos com uhum, todos nós, quer dizer, se calhar a malta mais nova não, mas eu e tu de certeza, né? Que é se calhar falaram-nos do Isaiah Thomas, estás a ver? Como um gajo, e o Magic Johnson, como os tipos que controlam, e depois, quando começamos a ver a NBA mais a sério, havia o Steve Nash e o Jason Kidd, que era uma espécie de pá, quase de arquétipo do que é este gajo, né? Que não é um tipo que marca muitos pontos, não tem de ser, mas é claramente um tipo que sem ele a equipa não joga da mesma maneira. E esse jogador quase que se extinguiu na NBA. É um bocado como o número 10 no futebol, estás a ver? É tipo, uhum. deixou mais ou menos de existir, não é? De repente não sabes se é um avançado que vem atrás ou se é um número 8 que vai à frente, mas ali, aquela cena no meio deixou de existir. E na NBA, tirando os casos mais. Estou a falar de jogadores de All-Star, né? Óbvio que haverá Uhum, sempre esses perfis, provavelmente de gajos que vêm da Europa e não sei o quê. Mas tirando o Halliburton, que se calhar é o uhum. resistente, não é? Tu não tens nomes óbvios aqui, pá, se calhar agora estava a faltar o nome do tipo Eu ponho eu australiano. eu ponho eu ponho o Jalen Brunson nessa categoria, acho eu. Pois, eu acho que ele Não é não mais um marcador de pontos do que um general. é scoring, mas eu acho que ele Acho é que ele é general, mais o Iverson do que o Nash, estás a ver? Eu estou a não, dizer, estou a dizer é mai estilo. é mais o Iverson do que o Nash, ou seja, ele não é daqueles que entra em campo para passar a bola, isso não. Não, é o Giddey, está Ma a pensar mais o Giddey, Josh Giddey, mas eventualmente pode ser. mas é general, sim, mas o Guidi é assim porque não sabe marcar pontos. Sim, mas haverá argumentos para dizer que o Kid também não era um Uhum, tipo que marcasse uhum, muitos pontos, né? uhum. Não era Sim, esse não é? o estilo dele. Mesmo o Nash, apesar de ser talentoso, e era, se calhar aproxima-se mais do Halliburton nesse aspecto, porque ele podia marcar mais pontos, mas Sim. não era Não, essa a sim. cena que o movia, estás a ver? Sim, sim, Provavelmente. isso, mas se jogasse com o volume triplo hoje na altura, se o Nash jogasse hoje em dia com esse volume triplo, ele fazia 30 pontos e 12 ressaltos por assistências, não ficava com Sim, 18 ou sim, 19 sim. pontos só, era. Sim, 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 sim. Mas eu percebo o que estás a dizer, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, nós crescemos com essa ideia de floor general e o point guard dos Isaiah Chris Thomas e Paul, depois o né? Chris Paul, mas é um jogador que na post-season que não tem muito sucesso, porque esse arquétipo de jogador, quantos finals MVPs é que tens? Yeah. Se não considerares o Brunson um deles, não é ele. Só o Billups, eventualmente, que O mesmo assim não Curry é o melhor exemplo. Não é o o melhor Curry exemplo. o Curry certamente não é um deles. Não. O Shea certamente não é um deles. O Tony Parker também não era um deles. E portanto vais Aliás, até o Isaiah vais a vais até o Isaiah Thomas, tens o Billups, atenção, o Billups acaba a carreira com média de 5 assistências por jogo. Não se pode dizer que seja um distribuidor, estás a ver? Não era. O Billups, se calhar, até era mais Brunson, estás a ver? Não estou a dizer, não era um marcador de pontos tão eficiente, mas era um gajo que se calhar começou até mais a extremo. Eu acho que ele foi quando foi para os Celtics. Ele era segundo base, ele não era o primeiro base.
Acho que ele depois só a seguir é que começa a ser o primeiro base, o Sim, Billups, não tenho a certeza. ele Mas era um tenho base essa de rotação, ideia. não era logo titular, portanto jogava tanto a 1 como a 2. Yeah, Mas, portanto, nessa questão dos bases puros, e o Chris Paul não ganhou nada e o Nash não ganhou nada, portanto há uma história recheada de o Kidd, quando foi, já era role player, portanto ele foi 2 vezes à final, também não ganhou. Esse jogador nunca ganhou tudo até ao fim, estás a ver? Porque yeah, tens o Isaiah Thomas, antes dele tens o Magic e de repente estás nos anos 70. yeah, yeah, Tens nos Oscar Robertsons e não sei o quê, mesmo o Isaiah Thomas no bicampeonato, o Joe Dumars é MVP das finais uma das vezes, portanto o Isaiah só ganha a segunda. yeah. E o Oscar Robertson, por exemplo, que é um bom exemplo, era mais o Westbrook, né, Pois, do que o Steve Nash, estás a ver? Não era tanto. Yeah, é engraçado, é engraçado. sim, não, Mas se calhar na nessa Europa, altura na altura do Oscar Robertson nem havia, quando eles foram campeões, não, então ele foi campeão com o Karim, foi o Karim o MVP Finals MVP, ele nem sequer foi. yeah. Mas na Europa, se calhar esse general é tipo, é um gajo quase imprescindível hoje continua a ser provavelmente hoje em dia, ou seja, tu vês as equipas que ganharam a Euroliga e não sei o quê, e é verdade que algumas têm aqueles bases marcador de pontos, né, os Mike James e não sei o que, essa malta, mas há outras que não, há outras que têm os Sim, Campazos sim. e esses gajos assim. Apesar do apesar do perfil de jogo continuar muito diferente na Europa e muito mais tático, o treinador europeu já percebeu que a vantagem atlética também conta na Europa, portanto tens visto cada vez mais esse tipo de base a fazer diferença, tipo o Kendrick Nunn chega lá e parte tudo, o TJ Shorts chega lá e Yeah. parte tudo, um gajo como o Carson Edwards, não sabia do banco dos Ai, Celtics, che ai, chega ao Bayern e parte tudo, os Lonnie Walker, estás a ver que voltou agora para a NBA, portanto mesmo essa figura, os Spanulis, que já é treinador, yeah, E os Slucas e não sei o quê, isto já se vê cada vez menos e também estamos, o atleticismo da Euroliga, porque está a é, mudar, né? há muito talento. Se nós dizemos que na NBA há muito talento, então há talento que não está a entrar na NBA e está na Europa. E, portanto, a elevação atlética do jogo europeu também se tem assistido nos últimos Yeah, anos e com isso um bocadinho a morte daquele base mais cerebral dos Marcelinhos Huertas e não sei o quê yeah, 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 para os mais atléticos. yeah. Muito bem. Quem é que temos em sexto? Puto. Querias fazer isto em meia hora, entramos aqui numa divagação filosófica sobre a posição de base Yeah, mas e já não, vamos com 27 não, minutos. mano, epá, comecei a pensar nisso só, tipo, mas yeah, Se Segundo grupo, quinto lugar, sexto lugar para Cade Cunningham com 11 pontos e quinto lugar para um rapaz que não vemos jogar há 15 meses, Tyrese Haliburton com 12 yeah, pontos. Portanto, yeah. aqui destacados dos primeiros dois, mas atrás dos quatro da frente. Cade Cunningham, vocês foram mauzinhos, digo já. Cade Cunningham é o meu quarto base Eu sei. e é o sexto teu e do Ricardo. Haliburton, que eu achava que eu era o maior fã do Haliburton de nós os três, Não, não. não, eu é Haliburton que sou, puto, eu é que sou. não sei, eu achava que era eu, mas pelos vistos, quarto para João de Diniz, quinto para Ricardo e sexto para mim. Yeah, Portanto, para resumir, estes dois, Diniz tem o Haliburton em quarto e o Queida em sexto, o Ricardo, o Haliburton em quinto e o Queida em sexto, e eu tenho o Queida em quarto, sou o único que eu tenho à frente, e o Haliburton em sexto. yeah. Make the case. Hum, epá, basicamente eu acho que eu estou confiante, acho que é melhor dizer assim, eu estou confiante que o Haliburton vai voltar bem, ou eu não vou dizer estou confiante, estou desejoso, não se Uhum, calhar confiante é demasiado. Estou desejoso que o Haliburton vá voltar bem, e ele estando bem, aquilo que ele fez, naquelas finais, pá, impressionou-me muito, pronto. uhum, A forma como ele consegue guiar uma equipa e acima de tudo fazer uma coisa que é cada vez mais rara na NBA, que é ser um jogador que torna os outros jogadores melhores, e eu dou-lhe isso. E percebendo que o Cade também pode ser essa personagem, eu acho que ele não faz isso tão bem como o uhum, Haliburton. Essa ideia da equipa, dos jogadores à volta dele jogarem melhor. Pronto. Porque eu acho que, ou seja, se formos analisar sozinhos, né, eu acho que o Cade até tem mais argumentos, principalmente físicos e ofensivos, estás a ver? Ofensivos e até eventualmente defensivos, porque ele é um gajo grande, né? É um gajo grande que a e defesa muito boa consegue, defensiva também. yeah, consegue fazer, mas lá está, se me dessem a escolher entre um e outro, eu preferia ter o Haliburton na minha equipa e esse foi só o meu. E que eu só consigo pôr três gajos acima dele, acima dele, nesta altura. Porque lá está,
estou esperançoso que ele volte, epá, como acabou. E a forma como ele acabou é um All-NBA, estás a ver? É um Uhum. All-NBA, pá, só não é first team porque tipo tem monstros, né, à frente na lista, mas é um All-NBA second team sem dúvida, estás a ver? Sim. Então esse é um bocado o meu argumento. Acho que ele é o melhor playmaker da NBA, provavelmente. Não vais ouvir nada que contrarie isso. Aliás, eu agora gostava de ver o do ano passado, porque eu não desconfio nada que eu tenha tido o Haliburton em terceiro, atrás das duas bestas de que já vamos falar mais à frente, mas eu não duvido nada que o ano passado tivesse tido o Haliburton em terceiro. Yeah, O Haliburton, porque o Haliburton, para mim, é o terceiro melhor base da NBA e o melhor base puro, o melhor distribuidor. E aquilo que tu dizes de e eu sou dos analytics, sou um blog boy, gosto de olhar para números que confirmem aquilo que vejo nos jogos, mas há algo de especial, como motivo de render há algo de especial que o Brunson fez este ano, não na mesma escala, porque acho que o Haliburton no ano passado tinha menos talento à volta dele, porque o Siakam era o segundo melhor jogador no final do dia e o Miles Turner estamos a ver este ano o que é, vimos este ano o que era, mas há algo de especial no que o Haliburton melhora a equipa que está à sua volta. E quando um jogador inexplicavelmente consegue melhorar tanto os tipos com quem joga sempre, isso é de facto especial. E o Haliburton para mim, a NBA acabou em quarto o ano passado na nossa lista. acabou em quarto ano Acabou em passado, quarto, sim, ficou em atrás quarto. do Luka, do Shea, mais de quem? Atrás, ora bem, atrás do Luca, atrás do Shea e Do Steph, pronto, que cena. atrás do Luca, Steph, Shea, Haliburton. Foi esta a lista. Ok. Foi esta a E, lista. portanto, se o Haliburton não tem tido uma lesão daqueles, para mim é o terceiro destacado, não havia aqui nenhuma conversa. E eu concordo com tudo o que tu disseste. E se o Haliburton voltar ao nível que tinha, para mim, é um jogador que eu prefiro ter do que o Cade. Mas o Cade teve um ano super, super, super difícil em termos de contexto coletivo. Para já, o Haliburton no que joga e no que dá a jogar e não sei o quê, o Haliburton é treinado pelo Rick Carlisle e o Cade Cunningham é treinado pelo JB Bifanas, que se voltou a ver-se nos playoffs. O que é que Não me acontece? digas que não és fã. Não sou fã, não sou fã do JB Strogonoff, Bickerstaff, não sou. E, o Haliburton tinha uma equipa muito, muito bem montada e que ele exponenciava. Não estou a dizer que é por causa da equipa, Yeah, mas é uma sim. equipa bem montada, bem pensada, a qual ele conseguia elevar e pôr mais um nível em cima disso. Um bocado O como o Cade, Nash tinha em Phoenix, por exemplo, se calhar, na sim, altura. é, é É um um, é bom um, exemplo, estás a ver? o Haliburton é um Nash de TikTok. É o Nash do É o, TikTok, não, é o Gen Z Nash, estás a ver? É o é o Gen Z Gen Nash. Z, é o Gen Z Nash, completamente. E o Cade Cunningham, aquilo que teve foi uma equipa com Jalen Duren que se eclipsou nos playoffs, com o Ozar Thompson, que é o segundo ou terceiro melhor jogador da equipa e que não lhe dá espaçamento, e era tipo: olha, posso contar com o Tobias Harris hoje, Epá, e cujo, tu tens e cujo, razão. e cujo playbook do J.B. Bickerstaff era: Cade, marca aí. Essa parte dou-te razão. A outra parte é verdade, mas fica sempre a dúvida se trocares o Haliburton pelo Cade, será que o Jalen Duren era melhor? Será que estás a ver? Não sei, estás a ver? Não sei, não É sei. Será possível, é que o possível, mas eu, Ozar, mas, tipo, mas eu, mas eu, eu também vi a final que o Miles Turner fez, por exemplo, e estava lá o Haliburton. é Estás a ver? verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Sim, Ah, mas pá, mas o Nesmith, aqueles, o Nembhard e não sei o quê, pá, são tudo gajos. sem dúvida nenhuma. E o, Yeah, o, o Cade Cunningham, nas palavras do nosso querido novo selecionador nacional, o Cade Cunningham provavelmente tem que nascer 3 vezes para ser o mesmo nível de playmaker e de ver aquilo que o yeah. Haliburton vê. A questão é se o Cade Cunningham é um grande passador da bola, não está no campeonato do Donovan Mitchell e nem sequer do Shea. Ele é melhor passador da bola que eles e mais voluntarioso, mas também sabe marcar e sabe usar o corpinho. Portanto, o Cade Cunningham com espaçamento apropriado, a combinação de marcação de pontos, passe e o mismatch que ele é de tamanho, podia causar muito mais problemas do que aquilo que causou jogando na cabine telefónica em que joga. Gostava de lembrar que apesar de Detroit depois ter sido primeiro seed, não deixou uma muito boa impressão, mas o Cade Cunningham saiu dos playoffs com 28,
5-8, 28 pontos por jogo, 5 ressaltos, 8 assistências com o roubo de bola. É verdade, fez 5 turnovers e meio por jogo, foi a parte desastrosa, com 40% de triplo em 7 tentativas por jogo naquele contexto Yeah, coletivo. Portanto, não yeah, foi por causa do Cade que ficaram na segunda ronda e que tiveram que ir com os Magic a 7 jogos. Por isso, ah, se o Haliburton me provar que está a 100%, é de longe o melhor jogador que o Cade e dos 2 jogadores que vamos falar a seguir, para mim seria o terceiro, sem dúvida nenhuma. Vindo de uma lesão de tendão daqueles e depois teve outros problemas físicos que vamos ver como é que volta. Já ouvimos a fazerem um vídeo, a mandar um afundanço, um East Bay. Espero mesmo que esteja tudo bem com o Haliburton, porque estou com ganas de o ver. Para esta temporada, eu apostava pelo seguro e preferia ter o Cade. yeah. Ah, sim, é isso. Não sei bem se. Tenho, Desculpa, eu Aquilo, tenho. aquilo, aquilo que eu posso dizer é que eu acho que o Cade vai ser melhor do que o ano passado e em condições normais espero para o ano poder ter o Haliburton à frente novamente, porque eu acho que ele é o melhor jogador e prefiro o tipo de jogador, na verdade. Yeah. O Cade, na verdade, até tem tudo para ser um tipo de gajo que eu gosto e gosto muito dele, porque ele reúne as características que eu costumo gostar num jogador, que é não é muito rápido, que é a característica que eu aprecio, que eu aprecio particularmente, mas consegue ter aquela ginga, não é? De gajo que tipo, não andando muito depressa, leva a água ao seu moinho. E eu Sim, sempre sim. apreciei gajos que fazem isso, sempre gostei disso. E o Cat tem muito isso, mas, E é mas um lá tipo está. é um tipo que quem já ouviu, podcasts com ele e já ouviu entrevistas, foi um tipo que foi, ainda na universidade, foi pai na adolescência e, portanto, ele falou do tal um crescimento mais rápido que teve que ter e ele estava lá quando os Pistons perderam 23 jogos de seguida há 2 ou 3 anos, ou lá quando é que foi. É um tipo com uma perspectiva muito interessante sobre o momento, sobre ser líder. É um tipo que pode evoluir para ser um grande líder de equipa e eu Yeah, dizemos sempre que para se poder ser campeão, apesar do que o Jalen Brunson fez, tens de ter um dos 5 ou 7 melhores jogadores do campeonato, uma daquelas super estrelas 1A. Eu não descarto o Cade como podendo ser um desses gajos sim, ainda. sim, sim. Mas Eu também acho acho que que o Haliburton não é saudável. yeah, 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 yeah. É isso, é isso. Muito bem, temos de ir aos nossos amigos da Betano. Como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas. Em apostas desportivas, odds do quê, puto? La Liga, mano. La Liga começa já no fim de semana. Aonde? Aonde? Dazão, Da Zone? Da Dazão, Zone? Da Dazão. Zone? Da Zone? Link no YouTube e não sei o quê, já Dazão sabem. que juntou, roubou à concorrência, é a FA Cup, já tinha a Premier e portanto a FA Cup É este ano verdade, também é na Dazão. é verdade. Favorito Barcelona, por Claro, teu por 1,75, seguido de Real Madrid 2,10. Nem vais torcer um bocadinho por José Mourinho? eu não torço Estreou pelo hoje. Zé eu não torço pelo Zé há 10 anos, bem. Não, do ano passado torceste um bocadinho, puto. Há uns meses Sim, torceste um bocadinho. sim, o que é que Deve queres que eu te ser, diga? deve ser, torceste um bocadinho. Estou bué curioso para ver o documentário dele na É, Netflix não. que estreia. Epá, estou sempre, estou sempre. Onde é que tu apostas que o documentário é porque ele não ganha um troféu há 9 anos, não é? Quer dizer, Yeah. ganhou a conferência com a Roma para que contar com a Liga Conferência. Mas Mas sim, foi à final da Liga Europa com a Roma também, apesar de tudo, né? pois não é um troféu, acho eu. Não é, Eh, não é, não é, não é, não é. Ganhou aqueles 3 com o United e isso foi há 9 anos. Onde é que achas que o documentário vai acabar? Eu ainda não sei onde é que acaba. Onde é que achas que o documentário vai acabar? No Real Madrid. Acho é que vai no Real Madrid. Achas que não? Não, se calhar é demasiado cedo. Acho que vai no Benfica. Achas que Não, não vai mostrar Benfica? não. Mas o Real Achas que vai Madrid foi mostrar há Roma só? Não, o Real Madrid agora, o Real Madrid agora. O Real Madrid agora. achas que vem até aqui? Se calhar é demasiado cedo, não sei, mas já há de haver uma referência qualquer no fim, estás a ver? Tipo, José Mourinho Sim, aquela ensinou pelo Real aquela Madrid, tipo, não sei. o ecrã pans to black e depois Yeah, está de volta. Não, não. A yeah. história a história do documentário vai acabar aonde? Tu achas que acaba em Roma? Não sei. Hum. Acho que não vai fazer uma história fidedigna dos últimos 9 anos. Acho que não vai falar do Fenerbahçe, se é isso que me estás a perguntar. Mas Ou tu, do mas Besiktas, onde é que ele teve. eu percebo que tu estás a olhar, eu percebo o teu ponto e é justo que é. Eu acho que por acaso o Bill Simmons está sempre a dizer está sempre a dizer isso, que é isto deve ser um retrato mais ou menos fiel, não é? De justo, estás a ver? Do que é que são estas figuras, e portanto, quando tu ou não fazes perguntas incómodas ou escondes Claro, algumas coisas, claro. isso deixa de ser, sim. Mas eu, Porquê porquê que eu eu quero não ver um vou mudar documentário a minha opinião, estás porquê a que eu ver? quero ver um documentário do Steph Curry se ele ainda não acabou a carreira?
Ok, ok. Produzido pelo próprio. Isso é outra coisa, quando uma coisa é um documentário, outra coisa é um Mas o branded content, Mourinho não outra está a coisa produzir isto, ou está? Ele está a não, mas produzir? mas é co já soubeste a história do realizador que foi fazer um podcast qualquer, apanhei isto hoje no Twitter, Não. e pergunto e per o os tipos do podcast perguntaram-lhe, não sei se era um realizador, se era um produtor, perguntaram-lhe se tentaram ter o Guardiola no documentário. E o gajo: "Pá, claro que tentámos". E o Mourinho disse, perguntaram ao Mourinho: "Olha, queremos meter o Guardiola, acho que porque aquilo deve ter muito Real Barça, digo eu, queremos ter o Guardiola no documentário, há problema?". "Não". E ligaram ao Guardiola: "Olha, estamos a fazer um documentário sobre o Mourinho, não sei o quê, gostávamos que participasses, estás ok com isso?". E o Guardiola disse: "Eu estou, mas tem que ser ele a ligar-me". Puto. Puto, eu estou sempre a dizer isto Eu aqui, eu estou sempre respeito eu eu respeito os 2, respeito o Guardiola por dizer isto e respeito o Mourinho por não ter ligado. eu estou se isto é muito engraçado porque, de facto, o Mourinho e o Guardiola têm à volta deles uma aura diferente, não é? Tipo, Uhum, apesar de tudo, nós achamos o Mourinho um gajo mais sacana do que o Guardiola. E eu não tenho a certeza que isso seja necessariamente verdade, estás a ver? Dizer verdade dia a dia e nestas cenas, porque eu acho que estas cenas são também, ou seja, o Mourinho há de ter os seus ódios de estimação, não estou a dizer o contrário, estás a ver? Mas eu não sei se ele faria isso, estás a ver? Se ele faria isso. Eu não sei se ele é assim tão petty nessas coisas, estás a ver? uhum. E acho que o Guardiola é mais, É, porque eu acho que o é, Guardiola é é mais mais emocional. Eu acho que o Guardiola é mais emocional. É é mais possível, emocional. é possível, É é mais possível. emocional. Mas, percebendo isso tudo, eu quero muito ver, porque eu vi o documentário dele no. Eu gosto de ver documentário para confirmar algumas coisas que eu acho sobre as pessoas. Eu vi aquele ano dele no Tottenham, estás a ver? Uhum, Viste isso? Oh, puto, e aquilo é um deleite, meu. Eu estar a ver aquelas conversas dele com os jogadores, aquilo para mim é um deleite, estás a ver? uhum, Eu acho bué graça aquilo. Pá, e acho bué graça a forma como um gajo consegue falar com aqueles milionários, estás a ver? uhum. Como é que tu te diriges àquelas pessoas, estás a ver? Sim, sim, é a prova provada do esse no Tottenham é prova provada que ele não consegue relacionar-se com os jogadores hoje em dia, porque ele está a dizer as coisas certas ao Danny Rose e ao Dele Alli. O Dele Alli é um talento inacreditável que se perdeu para o Os futebol. gajos, O Mourinho está a tentar salvá-lo, está a tentar yeah, dizer-lhe o que é que ele tem que fazer, está a dizer-lhe o talento que ele tem, e quando isso funcionava com os Jorge Costas e com os Materazzis e com os Terrys, puto, o Dele Alli está a fazer scroll no Instagram à procura da próxima bad yeah, bitch, meu. yeah, yeah, yeah. Está nem aí para o Zé, meu. Puto, o gajo tem um discurso, não sei, é um discurso que ficou aí viral, que é quando morreu-lhe o cão. Não sei se viste isso, estás a ver? Não. Viste essa cena? Pá, morre o cão e o gajo está tipo a falar com os gajos naquela do pá, desculpem lá, não me levem a mal, eu hoje não estou, pá, não estou fixe, morreu-me o cão e não sei o quê. Oh, puto, e os gajos estão-se um bocado a cagar para ele, estás a ver? Tipo, meio estranho, já. Tipo, porque é que... Atenção, o Kane vai lá e diz, mas já era antigo, gajo, pá, o Mourinho, tipo, a ser honesto, tipo, isto é, tenho o cão há aqui 14 anos, isto é como se fosse parte da família. E eu sinto que os outros estão-se podiam estar mais a cagar, pô, pô, morreu com o velho, estou-me a cagar para isso, estás a ver? E epá, é tramado, estás a ver? E eu acho que o Guardiola consegue, e atenção, mesmo, eu acho que houve anos no City difíceis também, e se vires o docs Uhum. disso e não sei o que, percebes, mas ele é mais enérgico, estás a ver? Ele tem ali mais coisas e está mais predisposto a Sim, dar-se a sim. isso. O Mourinho se calhar não O está, não tem, o Mou já não tem essa energia toda, estás a ver? o Mourinho é mais, psicopata e o Guardiola é mais sociopata, é um gajo mais desadequado Sim, socialmente, mais sim, emocional. sim, sim, Mas para mim sim. o ser porco ou não, no fim, resume-se à proposta que metem dentro do campo. Eu estou curioso para ver no Real Barça, que Sim. também já vi clipes que os jogadores todos a elogiar muito que aquilo que se passava dentro de campo era o que ele nos dizia que ia acontecer e crescemos e não sei o quê. Pá, eu lembro-me desses El Clássicos e o Lassana Diarra a chegar ao intervalo em campo era sempre um milagre. Uma equipa jogava a bola, outra equipa tentava tirar a baliza do campo e que o 0-0 estava bom. Ai, ai. Mas pronto, estou Por estou estou isso moderadamente a torcer pelo Zé, porque ficaria contente se houvesse aqui algum tipo de redenção, estás a ver? por Do isso Zé. Acho que é uma Visca história bonita. Visca é o Barça e que sejam 11 contra 11 e no fim ganha o Barça, que é o que normalmente acontece na La Liga. Portanto, Barcelona favorito, Real Madrid a seguir, Atlético Madrid 7,90, Betis 55, Villarreal 75, o mesmo que Atlético Bilbao, Real Sociedade 175, Raio Vallecano 200, acho que não vale a pena Tens aí as da continuar por Premier, porque aqui. na Premier temos aqui um potencial ano É, Leicester. mas, puto, mas é para o próximo episódio, não é Está bem, para está bem. este, Então não é falamos para disso este. não.
falamos disso na altura. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Quem é que temos? Eu gostava de concluir isto só dizendo que Espera, ok. Não, gostava não, de não tens nada contra o Mourinho, diz lá. não, porque eu sou um gajo que já estou a ver o que é que aí vem quando se fala de futebol, estás a ver? Por causa da Good. recente viralidade de um ou 2 clipes. Eu gostava de dizer, para efeitos históricos, que o Mourinho conseguiu fazer com que eu torcesse pelo Porto nas competições europeias, É verdade, é verdade. eu não sou Não foi daqueles só falsos. contigo, puto. Acho que não foi só contigo. Eu não sou daqueles falsos que eu sou do Benfica, para quem não sabe, eu não espero que o Sporting e o Porto ganhem. Porque é Portugal. Não, estou-me a Não, cagar. não, eu estou-me a cagar para isso. Sim. Estou-me a cagar. Acho que eu queria que o Sporting ganhasse a Champions no ano passado, meu. Claro que não. Claro que não, porque é que eu vou estar a mentir? Se os outros funcionam assim, Sim. pá, são melhores, são maiores que eu, são melhores pessoas que eu não sou assim. E lembro-me, com o Celtic na final da Europa, de repente eles estão na final Sim. e eu aí estava pelo Celtic. Mas até lá, puta, aquele Porto era irresistível para mim, estás a ver? Yeah, E e yeah. quando foi a Champions, mal passaram o United, eu já sabia que não era o Lyon, nem era o Corunha, nem era o Mónaco que iam fazer frente àqueles gajos, eu já sabia que eles iam ser campeões Puto, europeus, eu só não só só me o Porto, resignei. não só o Porto tinha esse, como ele quando vai para o Chelsea, pá, puto, nós somos todos, nós Tudo, Portugal era do tudo, Chelsea, puto, Portugal era tudo, como genericamente. é E atenção, óbvio. estamos a falar de um gajo, pá, tu se calhar não sei se sentias tanto isso, mas eu sentia muito por ser do Sporting e por, pá, não sei se te lembras da cena da camisola rasgada do Rui Jorge, não sei o quê, Claro, dessas confusões todas. Pá, o Mourinho era um gajo, epá, que eu não curtia, estás a ver? Não curtia claro, quando ele era treinador do Porto e vou dizer, quando ele era treinador do Benfica, também não curto, estás a ver? Não curto. Mas por claro. alguma razão, não sei se é por saber que o gajo é, pá, o gajo vem de Setúbal, não é? O pai era guarda-redes, estás a ver? Há ali uma cena nele que Não, eu, tipo, eles o eu quero que chegaram as coisas, eu quero que as cenas lhe corram bem, meu, não sei explicar isto. Quero que as não, cenas lhe corram bem apesar de tudo. quando aquela arrogância é backed up pelo que ele punha em campo depois, que era uma Puto, proposta de yeah, jogo positiva, estás a ver? yeah, E ele quando yeah, chegou ao Chelsea diz que é o special one e que diz primeiro que vai pôr a equipa primeiro vai pôr a equipa a ganhar e depois é que vou pôr a equipa a jogar bem. E foi isso que ele fez, que o primeiro jogo do gajo pelo Chelsea é uma não sei se é uma Community Shield, se é a primeira jornada do campeonato, acho que é a primeira jornada do campeonato. United, Stamford Bridge, 1-0, gol do Smertin, porque o Smertin ao início era imprescindível para o gajo, porque yeah. primeiro ia ganhar e depois é que ia jogar bem. Para quem não sabe quem é o Smertin, vou à procura dele na Epá, internet para perceber a carreira que ele teve. era um talhante. Yeah, E, yeah. epá, esse Chelsea Pá, e esse era na altura, um Chel um em Chelsea que o um Chelsea que na Premier tem aquele recorde que sofreu 14 ou 15 ou 16 yeah, golos. Eles às tantas acho que foi a segunda época dele que sofreram um gol só à 7ª ou 8ª jornada, tipo o da Sun ou o Daily Mail faziam apostas sobre quem é que era o primeiro jogador e em que jogo se ia marcar ao Chelsea, porque ele começou o campeonato sem sofrer golos durante 6 ou 7 jogos, yeah, mas não era por pôr lá o autocarro como ele faz hoje em dia, era por jogar bem à bola. As yeah. outras equipas não cheiravam. Era um jogo, se ou seja, uma evolução até se calhar daquilo que o Porto hoje joga em Portugal, ou seja, bué controle, as Epá, equipas não cheiram a bola, era muito, só que muito depois melhor do que isso. esmagava não, só que depois esmagava porque tinha um talento à frente que o Porto cá em Portugal não tem, né. As Aliás, equipas esse eh, Chelsea tem 2 dos meus jogadores favoritos de sempre te ver jogar. Um é o Tiago, eu sempre curti bué do Tiago, yeah. jogou no Benfica, jogou no Chelsea, e o outro era o Robben, pá. O Robben era uma cena impressionante quando estava em forma, pá. E se a malta mais nova, se estiver aí, pá, vão ver só clipes do Robben, porque o Robben era absurdo, puto. O Robben era absurdo, absurdo. O Robben era o Messi mais rápido. Que Não, quando estava. disparate, Não, que não é. disparate. Não, oh, Opa, puto, como é óbvio, sério. estou a exagerar, né? Mas ele teve ali um momento, estás a ver, na carreira, que era completamente imparável, estás a ver? Era completamente Uhum. imparável. Foi mais Ele no era, foi mais no Bayern do que no Chelsea até, mas percebo o que estás a dizer. pá, talvez estou aqui um bocado O Lam o inebriado. Lam o Lampard Sim, intratável, está bem, mas o esses são Lampard os Romano nomes óbvios, intratável né? O Lampard e o, e o, e o o Drogba. Terry, não sei o quê, o Petr Cech, era o melhor guarda-redes do mundo nessa altura, provavelmente. Havia aqui muito, mas pronto. Quarto lugar, quem é que temos, puto? Quarto e terceiro, temos aqui uma coisa equilibrada também, diferença de 1 ponto, 16 Sim. pontos em terceiro para o senhor Steph Curry, caça-aguenta, e quarto para Jalen Brunson com 15 pontos. Portanto, Jalen Brunson foi o terceiro para João Diniz, quarto para Ricardo e o quinto para mim. E o Steph foi o terceiro para mim, para o Ricardo, e o quinto para João Diniz.
E portanto, a minha primeira pergunta é: João Diniz, Porque é que eu meti o Brunson em terceiro e não em segundo? a semana passada ou há 10 dias draftaste Jalen Brunson à frente de Luka Doncic. O que é que Oh, puto, aconteceu agora para acho que fiquei intimidado, puto. Acho que fiquei intimidado pelas pessoas. está-te a passar a moca do título? Não, não é isso, ou seja, eu olhei mais para isto, olhei para o redraft num exercício tipo até agora, estás a ver? E olhei para este num exercício de agora para a frente, estás a ver? Hum, E então foi esse o meu racional. Portanto, até portanto, aquela altura draftei daquela maneira. Agora daqui para a frente, pronto, eu tenho a minha esperança, vá, é que eu acho que o Luca, pronto, vai fazer uma época melhor do que a da Jalen Brunson. É isto, ok, é isto. ok. Esta é a razão, esta é a razão. Mas a pergunta que eu te faço a ti, se Uhum. quiseres, é porque é que para ti o Jalen Brunson é só o quinto, né? Uhum. Porque é que o Cade está à frente do Jalen Brunson? Porque acho que cada é melhor jogador que ele, Ok, 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 está sem grande certo. dificuldade. O Cade, hum, é melhor marcador de pontos que o Jalen Brunson. São equiparáveis, embora eu acho que seja melhor. É certamente melhor distribuidor da bola, é certamente melhor defensor, não tem um contexto coletivo tão bom e não tem os intangíveis do capitão. De facto, o Jalen Brunson, gostamos sempre de falar dos intangíveis como uma coisa mais ou menos etérea e que não é fácil de explicar e às vezes parece só, e especialmente quem gosta de analisar números e ver estatísticas e não ver jogos, há coisas que ultrapassam isso, mas depois tens de pensar, pá, como é que o Jalen Brunson, que tem 1,81 m, 82 mal paridos, e foi no final da primeira ronda, ou draftado no início da segunda, lá o que é que foi, como é que ele ganhou 2 títulos universitários, como é que foi campeão contra quase todas as expectativas, este tipo de jogadores que tudo o que sabem fazer, tudo o que fazem é ganhar, tem uma componente extra olho nu que não pode ser descurada. Portanto, apesar de eu ter elogiado há pouco o crescimento que o Kate está a fazer nesse sentido, claramente o Brunson aí está na absoluta elite do campeonato, porque é um jogador cujos uma pessoa olha para o palmarés dele e a vontade que dá de fazer é como é que este gajo ganhou isto tudo. E a verdade é que Yeah, ganhou e foi sempre o melhor da equipa enquanto o fez, não foi ganhou à boleia, não foi um Robert Torrey, à boleia de grandes equipas, onde Danny Green esteve sempre em sítios onde se ganhou muito. Foi um gajo imprescindível, portanto eu só não o pus à frente do Cade e do Steph e dos dois que vamos falar, porque o Steph ainda consegue ser um bocadinho o Embiid do ataque, não é? Um jogador que é pena estar numa equipa que, com sorte, vai cheirar o play-in. Enfim, há de vir mais à frente no verão as nossas famosas previsões de classificação. Mas os Warriors, por onde quer que se olhe para aquilo, e no estado em que o Oeste está, ninguém lhes dá um top 6 e, portanto, acho que pô-los do sétimo ao décimo já será uma coisa bastante lisonjeadora. É pena, já falámos disso também, é pena a carreira perspectivar acabar aqui na mediocridade se quiser ser um homem de uma jersey só, uma coisa que eu respeito. E, e lá está, não paramos de dizer que a Liga tem imenso talento, vamos fazer estes top 8 e quando chegamos ao top 3 são sempre monstros sagrados do basquetebol. O lugar do Curry já na história já ninguém o tira, mas a verdade é que, independentemente do lugar que ele tem na história, eu acho que, e vimos nos Jogos Olímpicos de Paris, quando teve uma equipa ao nível do que ele ainda joga, por exemplo, é um tipo que parte qualquer defesa, tendo capacidade para isso à volta dele. Não pode jogar por 5, isso não pode, e por isso não vai ter uma grande época a nível coletivo, mas se eu tivesse a construir a minha equipa para a próxima temporada, era o meu primeiro base depois das duas bestas. sim, eu respeito. Não, epá, lá está, se calhar estou aqui a apostar contra ele e não devia, né? Mas pá, já são muitos anos. Já, já Sim, são sim. muitos anos. Eu acho que vai, eventualmente vai ter de acontecer ele não estar ao nível a que já nos habituou, estás a ver? E se Sim, calhar vai sim. ser este ano. Mas acho E que mas é. acho que o teu caso até é mais defensável, que é, se eu estou a draftar, os melhores bases para a temporada 26-27, a seguir ao Shai e ao Luka, de que vamos falar a seguir, digam-me o melhor que o Brunson, porque eu não vi. Acabámos Yeah. agora uma época e eu, quando chegou à altura a sério, não vi.
isso vale. Sim. Quem é que ficou em primeiro então, puto? A Entre o ce cheio. a cena é que vais com 8 campeões diferentes em 8 anos e se este ano não os Knicks não revalidarem o título, acho difícil manter este terceiro lugar do Brunson, acho que Sim, percebo, percebo, estás percebo. a ver? A menos que seja. Isso tem de ser sempre indicativo de que há outro ball handler que se calhar está a subir mais lá para cima, não sei. Sim, sim, e certamente, em termos de resultados coletivos, não se perspectiva que seja o Steph, na verdade. Pois é, yeah. Bom, sobra-nos Luca e SGA, não é? São os dois nomes. Quem é que ficou em primeiro? Puto, 2 de nós estamos puseram igual, meu. Estamos igual. 2 de nós puseram o Shea em primeiro e depois o Luca em segundo, e outro pôs o Shea em segundo e o Luca em primeiro, e obviamente quem pôs o Luca em primeiro foi o Laker residente, Ricardo Brito Reis. Que ele já tinha feito no redraft de 2018, já tinha posto o Luca em primeiro, portanto também não é uma completa surpresa. Ele não alterou a ordem do redraft depois disso. Não, isso foste tu. Mas eu já expliquei o meu raciocínio, puto. Uhum, Tu depois podes aceitá-lo ou não, estás a ver? uhum. Mas acho que vivemos numa era onde as opiniões devem ser respeitadas. E a pluralidade é Todas, uma coisa importante. sim. Podem E ser parvas, mas podem ser respeitadas também. sim, 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 pode. Por exemplo, não é? Pode. É verdade, podemos só falar de um comentário que recebemos no Spotify no outro dia. Só para Podemos. desmistificar aqui uma coisa. Uhum. Que eu até mandei lá para o grupo. Foi o comentário dizia assim. Espera aí, só para ver se eu não me engano. Não sei se sabes qual é o que eu estou a falar. Sei, sei, sei. Sabes? Tu O achas que eu comentário não vou ver, dizia, mas o comentário dizia assim: por acaso puseste o print, mas eu vou lá vê-lo. Boas, boas, a calma do senhor Lucas Niva a discordar do sócio João Diniz é única. Mas já, bate certo com a classificação, só punha lá mais o senhor Gary Trent e estava feito. Pronto. Pois parabéns, malta, não sei o quê, não sei o quê, pronto. E o Zé Carlos foi lá comentar e dizer assim: porque é que o Lucas é senhor e o Diniz é sócio? Estás a ver? Justamente, Uhum. parece-me um comentário justo, Acertado da parte do Zé Carlos, não é? acertado. E a resposta de Telmo Ferras, é assim o nome deste Uhum. ouvinte, diz: sempre suscetibilidades pode ter a ver com a idade, nada mais, até porque me identifico mais com o perfil do jovem João Diniz, mas a experiência é um posto, há que admitir. Ora, eu queria só dizer que, em primeiro lugar, isto é um tema recorrente na minha vida. Lucas, não sei se sabes isto, mas ah, então no sítio onde eu trabalho é meio uma piada, é um running gag, a minha idade, estás a ver? Porque Uhum. venho de uma semana onde recebi a módica quantia de 24 anos. Já aconteceu. Já aconteceu, estás a ver? Agora, não sei se queres dizer às pessoas que idade é que tens e eu depois digo que idade é que tenho, só vais ficarem a saber. Podemos só dizer que eu tenho menos um que tu, não é? É isso. Tu és mais novo do que eu, sim. O 1 ano, Lucas é mais novo do que eu. Um ano, tu és de 80, não, 88. 88, já, eu sou de 87. Portanto, eu estou mais velho que o Lucas, na verdade. Mas fico contente por Telmo Pessoal a Ferras. ouvir-nos só depois do ano 2000. 80 e quê? Sim. Yeah, como é que eu vou te explicar isto? Eu para o ano vou fazer 40 anos, que é uma cena absurda, mas é verdade, vai acontecer. Sim, mas ainda bem que o Zé Carlos perguntou, porque eu tenho a razão para 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 o facto do Lucas ser senhor e o Diniz ser sócio. É porque o Lucas sabe a diferença quando escreve porque é que o Lucas é senhor e o Diniz é sócio, saber que porque era separado neste caso. É Portanto, verdade, é quando verdade. tu sabes distinguir por que razão e por que justificativo, essa é a razão. Porque, tudo junto, o Lucas sabe distinguir porque separado de porque tudo junto. Eu acho Portanto, que podes dizer ao eu Zé acho, Carlos que cometeu esse erro de ortografia, que é o que distingue. eu acho É que o como Zé aos Carlos, perfumes, é como aos perfumes, estás a ver? Há uns que são para homens, outros são para rapazes. eu acho que acho que é tipo, acho que o Zé Carlos poderá alegar corretor automático. Acho que ele poderá Uhum. alegar isso. Poderá alegar Desligado, não é? Porque se tivesse ligado tinha posto certo. isso. Sério, sim. Por Porque acaso não sei se tinha. o porquê não estava separado e o corretor juntou. Não creio que isso tenha acontecido. Não sei, acho que estás a assumir coisas que não devias. Não sabes como é que funcionam as máquinas. Aliás, se soubesses como é que funcionam as máquinas, esse microfone já estava a funcionar. Estás a ver? Estás a perceber? Bom, então, Shea em primeiro e Luca em segundo, é isso? É Porquê é isso, que é escolheste isso. tu o Shea em primeiro? Porquê é que não puseste o Luca em primeiro?
Porque, a nível físico, acho que o Lucas chegou à final em 2024, o Shea ganhou em 25 e em 26 o Shea voltou a chegar mais longe. Convém lembrar que os Lakers ganharam uma. Quando os Mavericks chegaram à final, o Lucas chegou nas últimas. O ano passado o LeBron teve de ganhar uma série praticamente sozinho aos Rockets, foi o presente dele transferido para os Lakers, foi conseguir ganhar uma série de playoffs ao merdas do Ime Udoka, enquanto o Lucas estava a recuperar de lesão. E portanto, se me derem a mesma equipa, provavelmente para um jogar e o outro jogar, e me derem o mesmo nível de garantias, eu acho que garantias físicas, eu acho que a genialidade do Luca parte muito mais uma defesa do que o Shea, e estava disposto a pô-lo à frente. Este primeiro e segundo são completamente trocáveis para mim, mas neste momento, se eu tivesse que ter um deles para atacar a próxima temporada, ia sendo um 100, o outro 99 ou 98, ia com o que me dava mais provas de fiabilidade física, e para além disso, porque não é só o facto de não se partir, há um índice de eficiência mais interessante do lado do Shea, brevemente, pode ter a ver com contexto coletivo também, mas normalmente a eficiência também tem a ver com índices físicos. Estás bem o campeonato todo, e a consistência do Shea de ser aquele metrónomo de 32 pontos em 35 minutos todas as noites também conta, e 35 minutos quando joga o quarto período, às vezes nem isso. E no lado defensivo, ser um jogador que me torna mais fácil montar o resto da equipa do que o Luca, que eu tenho imediatamente de começar. Para este gajo se calhar depois tem que defender quatros, tem que ir à procura de gente que defenda melhor o ponto de ataque. Não que o Shea seja quem defende inicialmente o ponto de ataque dos Thunder, mas é um tipo que não precisa de se esconder, por isso é um jogador mais fácil e simpático para o treinador, certamente. E também carrega menos no heliocentrismo, consegue conviver com uma usage rate mais baixa, e eu continuo com muitas dúvidas de que o heliocentrismo no volume em que os James Hardens e os Lucas e os Westbrooks no passado, embora sejam todos diferentes, o fazem, seja receita de sucesso até ao fim. Yeah. Por isso, por isso, Quanto por isso é que eu acho que o Austin Reeves lá tem que estar. quanto é que há bocado disseste uma cena interessante do Brunson, que é tipo, eu acho que se os Knicks não repetirem pelo menos a final, acho que o Brunson não vai ficar em terceiro. Quanto tempo, quanto tempo de crédito mais é que achas que o Luca vai ter? Até Acredito estar que aqui, acho que ele vai ficar, ou seja, acho que ele vai ficar sempre nesta posição, tipo entre primeiro e segundo, independentemente do sucesso coletivo dos sim, Lakers. enquanto a produção for esta, eu vi o Nash ganhar 2 MVPs sem ganhar absolutamente nada a seguir, vi o Chris Paul ser o melhor base do campeonato sem ganhar anel nenhum. Daqui a 20 ou 25 anos, quando estivermos a falar no Luka, e o pessoal olha para anéis e MVPs e não sei o quê, isso vai custar-lhe lugares provavelmente no panteão dos maiores. Agora, enquanto estes olhinhos virem o que veem e o Luka for o primeiro ou o segundo, ele vai continuar a ser o primeiro ou o segundo. Não, Portanto, não o vou, eh, não o vou ainda não prejudicar estamos, por não ser campeão. yeah, ainda não estamos na James Hardenização de Luka Doncic. Não, não. Epá, Hum. o Bill Russell ganhou 11 e não é por isso que é o maior. E a seguir veio o Jordan e ganhou 6. E depois, desde aí, ninguém ganhou 6 como jogador principal. O Robert Torrey ganhou 7, ou lá o que é que foi. E portanto, o Kobe e o Duncan ganharam 5. O LeBron ganhou 4. O Steph também conseguiu ganhar 4. E desta geração, quem é que vai ganhar 2? Yeah. É uma geração inteira, não é como os anos 90 em que ninguém ganha. A Conferência Este toda não ganhou por causa do Michael Jordan e do Olajuwon nos 2 anos em que ele teve retirado. Este é um ano em que se estiveres bem na altura certa, na hora H, vais lá e picas o ponto. Os Raptors em 19, os Knicks o ano passado, pode dar para todos. É preciso ver saudinha da boa. Ou então o Embi e o Standard ganham os Os 10 dos, próximos 10 dos, 10. próximos, 10 dos próximos 12, e isto não faz sentido nenhum afinal. Sim. Das duas, uma. Yeah. Muito bem. Lucas, obrigado por estes 65 minutos. Vai acabar aí a falarmos de basquetebol. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever. Ah, não, pera, antes de irmos embora, puto, já me esquecia. Antes de irmos embora, temos dois assuntos para falar. Tens razão, tens razão. Se calhar não vão ser 75, vão ser um bocadinho mais. É Ah, rápido. saiu o calendário da NBA. Estás entusiasmado com a primeira jornada ou não? A primeira jornada temos uma Primeira matiné jornada é o com. primeiro dia, não é bem jornada. Primeiro dia. O dia da abertura da NBA tem uma matiné de Detroit-Boston.
não sei quem é Ui, que pediu não sei quem é que pediu isto. E depois à noite, oficial, como é que é? Os Sixers vão à casa dos Knicks ver a entrega dos anéis, ok. e depois temos a outra final de conferência, Spurs Thunder, Portanto, LeBron no Madison Square Garden, é isso. para não ter que viajar nesse dia. E outra notícia é que morreu o Don Nelson. Sim, mas diz-me lá o diz-me lá os jogos do dia de Natal, porque isso é que eu tenho comentários a fazer. Espera aí. Tenho de os ver, espera aí, tenho de os ver. Ah, Espera, key dates, schedule release. Vai às Espera, notificações do Shams, puto. yeah. Não fui, não fui, não fui, mas vou buscar. Está aqui, já tenho Christmas Day. Portanto, Spurs em Nova York, Uhum, portanto, reedição da final. uhum. Miami em Boston, não sei. Portanto, o Yanis vai a Boston, Uhum, não sei, bater no Nemias, não sei, ou no Mitchell Robinson, não sei qual é que é o uhum. Sixers em LA, ok, regresso de LeBron em LA, faz algum sentido. Curioso para perceber como é que vai ser a recepção, mas acho que não vai ser próxima de outros nomes grandes dos Lakers, provavelmente. Mas Mas não, vai curioso. ter tudo. Vai ter Não, tudo. não, claro que vai, mas pronto, curioso. Os Thunder vão a Minneapolis jogar com os Timberwolves, Uhum. ok? E Jokic em São Francisco contra o Steph. É isto. Tirando os Sixers em LA, não, não sei, estás a ver? Não acho assim tão interessante este emparelhamento. Quer dizer, tens a reedição das finais, desculpa. Esse lado é interessante. Sim, mas Se bem que eu, mesmo se bem que eu gostava mais de ter visto Thunder Spurs, por exemplo, uhum. do que isso. Portanto, cagámos em Detroit, não me choca, cagámos em Cleveland, não me choca, e cagámos em Toronto, não sabemos o que é que vai acontecer com o Kawhi. Depois cagámos, nos Rockets, Sim, não há e foi KD. basicamente isso. Essa foi as equipas KD, Isso foi Não há isso foi KD no dia de no dia Natal. de Natal. Pronto, isso são as que me chocam menos. E pronto, há aqui uma equipa claramente fora da caixa dos contenders, enfim, o pessoal pode considerar Miami contender ou não, mas o Giannis foi para lá e portanto é um nome grande, que são os Warriors. E portanto, se era para dar espetáculos para termos os Warriors, pá, tinha que ser Warriors com os Knicks logo na matiné para despachar. Embora não tenha muito a ver uma coisa com a outra, era o Curry no MSG, que acho que é lá que ele tem o recorde de pontos e tudo. Epá, e depois tinha que ser Spurs Standard, obviamente, uma final de conferência que foi a 7 jogos. Essa tinha que ser, embora já vais ter na noite de abertura, e depois Timberwolves Nuggets, como é óbvio, meu. Os gajos odeiam-se, comem-se vivos. Yeah. Os Timberwolves eliminaram os Nuggets para a segunda ou para a terceira vez nos playoffs. Essa tipo era infalível. E Infalível. eu preferia Celtics Sixers do que Lakers Claro, Sixers. Eu claro, preferia, eu preferia. claro. Tipo, Percebo a cena, mas eu acho que o não Jaylen haver. Brown voltar é, Ah, é, é a história, a narrativa, ou seja, não, parece mais interessante. não haver Celtic Seekers a noite de abertura no dia de Natal, acho uma escandaleira. Uma Yeah, escandaleira. E o dia de Natal era o dia do Jalen Brown voltar a Boston. yeah, yeah. Enfim, Enfim. ah, antes mesmo de irmos embora, morreu o Don Nelson, um dos históricos treinadores da NBA e um revolucionário, como tu disseste Uhum, num tweet que fizeste, e um tipo interessante, também ele. Já não me lembrava de uma conferência de imprensa dele com o cabelo comprido, ou tranças, ou o que era aquilo. uhum, Pá, e era um gajo maior que o jogo, claramente, que treinou equipas boas, treinou muito bons jogadores, recebeu elogios, por exemplo, do Dirk Nowitzki, né, o tipo que o lançou. hum, e pronto, pá, 86 anos, também não se pode dizer que tenha ido embora super cedo, uhum. mas é um dos grandes nomes. Foi um dos gajos que ganham mais jogos, se não me engano, na história da NBA. Quer só confirmar quantos é que foram. É o segundo Ah, treinador com mais vitórias. é o segundo, pronto, eu tinha a ideia que quem é que o ultrapassou há pouco tempo? Não foi há muito tempo que ele foi ultrapassado, ou foi? Foi para o Popovich, não foi? Deve ter sido.
sim, ele passou o Lenny Wilkins, Ele tornou-se um dos ele em chegou a ser o treinador 2010 ele e ele chegou a depois ser o treinador com mais vitórias, sim. em 2022 foi ultrapassado pelo Popovich, ele que jogou nos Lakers nos anos 60, jogou nos Celtics. Sim, ganhou E 5 campeonatos nos Celtics ao lado do Bill Russell e um revolucionário, portanto foi alguém que olhava para o jogo e viu coisas imediatamente diferentes, portanto estes conceitos de trazer um poste para perto da linha dos 3 pontos, ele já o trazia, apesar de não se lançarem 3 pontos na altura, ele já o trazia, mas só para tirar o big man adversário do pintado e ter mais espaço, ser um extremo a trazer a bola para a frente, ele começou a fazer isso, jogar rápido e não se instalar em meio campo e passar a bola ao jogador grande, foi ele que começou a fazer isso, portanto foram uns Bucks que no esquema grande das coisas, nos anos 80 não passaram, não ficaram nos livros de história a negrito, porque não conseguiram passar pelos Celtics do Larry Bird, eles perdem 3 finais de conferência em 4 anos, penso eu, nos anos 80, ele e depois sim, tem a camisola retirada no Celtics já agora. sim, 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 é um dos Yeah. 700 que tem a camisola retirada nos Celtics. Tem. Eles têm aqui 30 camisolas retiradas, não estou a brincar. Não sei, Vai, puto, não vai, sei. vai à página da Wikipédia ver e conta, vai, enquanto eu estou a falar. Vai lá ver quantas camisolas é que os Celtics têm retiradas, não estou a brincar. Qualquer dia. O Nemias tem que jogar com 88, não há nenhum número antes. Não sei se sabias disso. 23 números. 20, pronto, há 100, não é? Do 00 ao, 23. do 00 ao 99 há 101 números. E depois vieram os famosos Run TMC, com o Tim Hardaway, com o Chris Mullen, com o Mitch Richmond, talvez, o Mitch TMC. Richmond, Exatamente. O Tim Hardaway que contou a história agora há pouco tempo que ele estava a contar ser top 5 no draft e o Don Nelson disse ao GM dele para ligar aos outros que estavam à frente dele a perguntar o que ele estava a fazer no draft, o que é que estavam a pensar fazer no draft e não sei o quê. Epá, não sei o quê, epá, pois, o Tim Hardaway e tal, pena aquele problema no joelho e não sei o quê, os gajos do outro lado, problema no joelho? O que é que se passa? Não sei de nada. Então o Tim Hardaway caiu até 14 porque o Don Nelson andou a ligar às espalhou o pessoas, rumor. espalhou o rumor que ele tinha um joelho rebentado e depois escolheu ele. Foi assim que ele conseguiu o Lindo, Tim Hardaway em 14º. E lindo, depois lindo, nos, lindo. nos Mavericks depois nos Warriors, novamente no segundo stint, tem os We Believe Warriors, que foram que eliminaram os Dallas Mavericks, sendo o primeiro seed, em que a meio da série o Dirk Nowitzki teve que receber o prémio de MVP e tornou-se no primeira equipa, primeiro seed, a perder com o oitavo à melhor de 7, já tinha acontecido, mas antes era a melhor de 5, os inesquecíveis We Believe Warriors, e no meio teve nos Mavericks, onde viu o Nowitzki, e o Nowitzki fez um longo post a dizer que o Don Nelson acreditou nele antes dele próprio, O Nash acreditou provavelmente também, não? acreditou no Nash quando o Nash era terceiro base dos Phoenix Suns e o Nash disse eu não sabia que podia ser aquilo que contou uma história de quando o Nash foi chamado para All-Star pela primeira vez, foi todo contente de dizer ao Don Nelson e o Don Nelson disse pronto, agora já acreditas ou ainda tem que ser eu a dizer, portanto era este tipo era um excêntrico, mas era um excêntrico que via coisas o ir contra o convencional. Hoje em dia há muita gente que vai contra o convencional, não é? Tipo os Gustavo Santos, mas são só parvos. Sim, E às sim, vezes vais contra o convencional porque de facto és um revolucionário, porque fazer as coisas de maneira diferente, de maneira igual, tens os mesmos resultados, e ele fazendo de uma maneira diferente teve resultados que hoje muita gente procura, e por isso é um gajo verdadeiramente especial. Epá, e depois eh, dá vontade de conhecer um gajo que depois de se retirar, foi para a sua casa no Havaí e fez dos seus dias, praia, peixe grelhado, póquer e erva. E, epá, não sei. E o que é que um homem quer? O que é que um gajo quer mais? O que é que um foi gajo só quer isso. mais? Sim, Chamava os seus amigos, Woody Harrelson era famoso por ir lá jogar sim. póquer com ele, Bill Walton na Estranho. altura, Caso ah, estranho, Woody Harrelson, Bill Walton, tudo gajos que tu nunca dirias que gostam muito de póquer. sim, sim, sim. Por acaso eu acho que o Don Nelson parece tipo o filho do Phil Jackson com o Bill Walton, estás a ver? Parece assim um É gajo, um o bocadinho. gajo está ali É no mesmo, meio, estás a ver? Está ali no meio da cena. é a mesma onda. Eh, Cheira-me que vamos falar do Woody Harrelson num futuro breve. não sei, por acaso não sei. Vamos, Não vamos. sei. Vamos, vamos. Mas, mas pronto, está feito. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/barra A Bola Não Mente, sem tilde, não há tilde nos URLs. Subscreverem o nosso canal do YouTube e subscreverem também a da Zone. Lucas, aquele abraço e até à próxima. Até à próxima, João. Obrigado por seres quem és e aquilo que tu és um
És um sócio de 24 anos que confere a devida juventude que este podcast tanto precisa.